Bom, gente, bom dia de novo, né? Vamos começar. Na aula passada, a gente viu até aula 2 aqui, variáveis, o comecinho de variáveis, tá? A introdução foi mais para falar de computador, da história dos computadores, de hardware, um pouquinho de hardware, um pouquinho de software. Vamos pegar aqui. Ele tá passando? Ô, gente, tá difícil. Ah, agora foi. Então a primeira aula foi lá, história do computador, lógica de programação, hardware, software, sistemas computacionais e do código de execução, que a gente falou sobre linguagens compiladas, compilada interpretada e puramente interpretada, né? A gente falou o que é, como é que a gente faz um programa, para que precisa, né? Por que começou a criação de programas, do computador em si também. Falamos um pouquinho das gerações dos computadores, como é que eles eram, aí eu mostrei lá, primeira geração, o tamanho dos computadores, depois que a primeira geração era tubos a vácuo, depois transistor, circuito integrado e hoje em dia a gente está na quarta geração, começou aí com esse computador mais feiozão aí, com o Windows 3.11, né, veio o DOS primeiro, o Windows 3.11, o Windows 95, tem outros sistemas operacionais que vocês conhecem também, né? O Linux, o macOS, os principais são esses. E hoje a gente está com o computador em tudo quanto é lugar, né? Geladeira, carro, televisão, tudo tem programação aí por trás. A lógica da programação nada mais é da gente fazer igual uma receita de bolo, um algoritmo é uma receita de bolo. A gente fez aqui como trocar um pneu, a gente foi falando, cada uma foi falando aqui como é que faria para trocar um pneu, que é nada mais uma sequência de passos lógicas que o computador consiga executar, né? E a gente fez aí cada uma foi falando, umas esqueceram de alguma coisa, outras colocaram até o que não tem aqui, né? Porque para o computador a gente precisa de passar todas as instruções sem pular nenhuma e sem passar nada repetido também, nada que dê ambiguidade. O computador ele não é igual a gente que consegue pensar e decidir por ele mesmo. Se a gente não passar certinho as instruções, ele não vai conseguir executar o que eu quero, tá? O que mais que a gente viu? Aí tem um exemplo de algoritmo que está escrito em Portugal. Então aqui ele pede para informar uma idade, o computador lê essa idade e faz uma comparação. Se a idade for menor do que 20 e menor do que 15, aí ele vai escrever, você é uma criança. Se não for menor do que 15, ele escreve, você é um adolescente. Se não for menor, se for maior do que 20, maior do que 20 e menor do que 50, é um adulto. E se não for menor do que 50, você é um velho. Tem algum velho aqui? Não, né? Então tá bom. A gente falou um pouquinho de hardware, quais são os componentes básicos do computador, como é que você faz para comprar um computador. Falei até para não comprar direto lá no Ponto Frio, né? Me dá um computador aí, tá parecendo que você vai na feira, me dá uma manga aí. Não é assim como computador não, né, gente? A gente tem que olhar pelo menos os principais componentes, que é HD, memória, placa-mãe e processador, tá? São os principais componentes aí que definem se é um bom computador ou não, tá? Software, a gente viu também o que é software, qual que é a diferença de hardware e software, né? Hardware é toda a parte física do computador, tudo que eu posso pegar, e software é tudo que está dentro do computador, toda a parte de programação que eu tenho dentro do computador, todos os aplicativos, todos os programas, isso tudo é software, tá? Arquivo também é software, apesar dele não ser um programa, mas ele é um software, tá? Sistemas computacionais. Sistema, eu também falei que o sistema, na verdade, é um programa também, só que é um programa mais complexo, é um programa que integra várias coisas. Não é só, um aplicativo geralmente faz uma função só, então eu tenho um aplicativo despertador. O que ele serve para fazer? Para você colocar uma hora, um dia e ele tocar uma música naquele horário, tá? Uma calculadora serve para fazer conta. Agora o Windows faz várias coisas, né? Ele integra toda a parte de hardware que eu tenho no meu computador, ele integra com os programas que eu executo dentro do Windows, tá? Então ele já é um sistema.
E a mesma coisa, né? Um não é nada sem o outro. Eu não consigo usar um software sem o hardware e vice-versa. Eu também não uso o hardware sem o software, porque ele precisa de comandos para funcionar, tá? Uma impressora, por exemplo, se eu tiver só a impressora e não tiver ninguém para mandar ela imprimir, não faz nada, tá? E do código de execução que eu falei, a diferença das linguagens, compilada, puramente interpretada e compilada interpretada. Que uma gera o código-fonte direto, a partir do código-fonte gera o código de máquina direto, que é o 0 e 1, que é o que o computador lê. O computador não entende o código-fonte que a gente escreve puramente, né? Ele precisa de ter um programa intermediário para gerar para ele o 0 e 1, que é o código de máquina. Tá? E a compilada interpretada, a vantagem dela é que eu consigo pegar o meu código-fonte que eu escrevi, eu não preciso escrever ele várias vezes, uma para cada sistema operacional. Eu consigo escrever um código-fonte só, ele gera uma linguagem interpretada, e aí a JVM, que é o do Java, os interpretadores, né, eles vão ler o meu código-fonte, tá? Então eu consigo ter o mesmo código-fonte para sistemas operacionais diferentes. Tá? Essa é a vantagem principal aí da linguagem compilada e interpretada. E exemplos de linguagem compilada e interpretada, o Java, o Python que a gente vai ver, C#, VB.NET, e aí a gente tem aqui quem são os meus compiladores e quem são os meus interpretadores para cada linguagem. Tá? O compilador aqui da linguagem interpretada, ele gera a linguagem intermediária, que é essa daqui, e essa linguagem intermediária é lida pelo meu interpretador e gera o código de máquina, que aí sim o computador consegue entender, tá? Porque dentro do computador ele só entende 0 e 1, ele não entende se eu escrever em qualquer linguagem fora isso, ele não vai entender. A gente fez uma atividadezinha e fomos para a aula 2, que começa a parte de variáveis. Tá? O que é uma variável, como é que a gente dá nome para variável e a gente ia entrar em tipos de variáveis, né? Então, na programação, gente, a gente precisa muito de variável. Tudo que a gente faz, qualquer programinha, por mais básico que ele seja, a gente vai usar uma variável nele. Se eu usar um print, né, direto, eu não vou usar uma variável, mas um programa bem básico, ele vai precisar de uma variável. O que é a variável? Ele é que guarda o conteúdo de qualquer coisa que você passe para o computador, tá? Então, eu quero somar 2 números. Eu vou ter 2 variáveis, uma para guardar o valor do primeiro número e a outra para guardar o valor do segundo número, tá? E aí eu vou somar essas 2 variáveis. Por que eu uso variável e não uso direto o número dentro do programa? Porque se eu fizer uma calculadora que soma 1 mais 2, ela só vai somar 1 mais 2. E eu não preciso somar 1 mais 2, eu preciso somar números aleatórios que a pessoa vai informar na hora que ela estiver fazendo essa soma. Se eu colocar direto lá dentro, soma 1 mais 2, o meu programa só serve para fazer isso. Então, por isso que a gente usa variável, que essa variável vai receber um valor e esse valor vai ser tratado dentro do meu programa, tá? A variável, gente, eu falei também que ela é armazenada na memória do computador. Vocês não estavam aqui na aula passada, mas o que é a memória do computador, né? A gente tem 2 tipos de memória. A memória que é o HD, que ele guarda os dados mesmo quando a máquina está desligada, e eu tenho a memória RAM, que ela vai guardar todas as informações que estão sendo passadas para o computador e vai carregar também todos os programas que eu estiver usando. Então, por exemplo, eu estou usando aqui o PowerPoint. Onde que está... quem está armazenando esse meu programa agora temporariamente? É a minha memória RAM, tá? Quem ligou o Windows, quem que está com o Camtasia sendo executado aqui? É a memória RAM, tá? Então, a memória RAM, ela é uma memória menor, mas ela é que executa todos os meus programas, ela que guarda todas as minhas memórias, tá? O HD serve só quando eu salvo. Aí eu fiz um documento no Word. Enquanto eu estou escrevendo aquele documento, ele vai estar na minha memória RAM, que é a memória que fica sendo
usada para guardar as variáveis, para executar os programas. Agora eu salvei esse conteúdo, além de estar na memória RAM, agora já está no meu HD também. Ele vai estar salvo lá. Se eu desligar meu computador, não vou perder. Tá? Agora o que está na memória RAM, desliguei o computador, foi tudo embora. Aí eu fiz um exemplinho aqui, como é que seria uma memória RAM, né? A Helena até falou sobre a caixa de correio que você tem no prédio, que tem lá, cada apartamento você tem uma caixinha para colocar a correspondência que chega. Cada uma tem um número, o número do apartamento. A memória RAM é a mesma coisa, você tem lá um espaço, você tem, vamos supor, 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM. Você tem aquele espaço para armazenar dados temporários naquela memória. Então ele vai preenchendo os espaços que estão vazios, né, numa ordem, para armazenar essas informações. Então aqui eu tenho uma memória RAM, a parte amarela, que é a parte que está preenchida, e a parte azul é a parte que está livre. Se eu crio uma nova variável, ele vai preencher. Então eu criei uma variável do tipo inteiro aqui, ele preencheu 4 bytes da minha memória RAM, tá? Que é uma variável do tipo inteiro, ela tem 4 bytes. Ela ocupa 4 bytes. Então estava até o quinto preenchido aqui, ela ocupou mais 4 aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar disso posteriormente. A gente tem que saber que tudo que eu crio está armazenado lá na minha memória. E ele tem um endereço. Então, quando eu me referencio a uma variável, eu falo assim, x igual a 2. Igual aqui eu coloquei A igual a 2, B igual a 3. Ele guardou lá na minha memória, no endereço que ele escolheu lá, o sistema operacional que faz isso, tá? Ele escolhe lá onde que ele vai salvar, é na ordem, é na sequência que vem, a sequência que está livre, né? Ele armazenou lá 2 para mim naquele endereço de memória. Na hora que eu pego para ler essa minha variável, ele vai lá naquele endereço, vê o que está lá dentro e retorna para mim o valor que está lá dentro, tá? Aqui a gente usou já uma funçãozinha do Python, que é a função print, só para ver o que ele faz quando eu faço esse programinha aqui. Eu não sei se vocês duas já têm o idle instalado. Vocês estão usando Windows ou Linux? Windows. Então vocês vão baixar para mim, aqui ó, pode ir lá, vocês entraram na internet aí? Já? Eu vou criar 2 variáveis, vou criar a variável A igual a 2 e B igual a 3. No Python, gente, a gente não precisa de declarar a variável. O que é declarar? Eu mostrei isso na aula passada também, vou mostrar aqui, ó, como é que é aqui, ó. Aqui no VB.NET, tá? Aqui, ó, private salário as currency. O que é isso? Eu estou falando que é uma variável privada, o nome dela é salário, do tipo currency. Não vou ficar falando inglês assim não, tá, gente? Currency é moeda, né? Então eu estou falando que ela é privada, o nome dela é salário do tipo moeda, ou seja, ela só aceita número, ela não aceita letra. Tá? Se eu tentar jogar a letra aqui dentro, ele dá erro, mas isso é no VB.NET. No Python a gente não declara a variável. O que é declarar? É falar o nome dela e o tipo dela. Tá? Toda variável ela tem um nome e tem um tipo. O que é tipo de variável? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Aqui, tipos de dados, tá? Eu expliquei na aula passada também que uma variável, por exemplo, na matemática lá, a gente usava o x, né? Era x mais 1 igual a 2. A gente sempre fazia tudo usando x ou y, né? Geralmente na matemática. Eu não sei se vocês estudaram assim, mas eu aprendi primeiro como caixinha. A caixinha guardou 2, a outra caixinha guardou isso, tá? Uma variável, se eu pegar aqui uma caixa, eu posso guardar dentro dela o quê? Eu posso guardar algum objeto que caiba nela e que seja de um tipo que seja compatível com aquela variável, com aquela caixinha. Por exemplo, se eu tentar guardar água dentro de uma caixa, eu não vou conseguir, porque a água vai transbordar, né? Ou vai furar a caixa. Então, o tipo é incompatível. E uma outra coisa, se eu tentar guardar um elefante dentro de uma caixa, eu não consigo também, porque ele é muito grande para o tamanho daquela caixa.
Então, isso é o tipo de uma variável, tá? Quando eu falo A igual a 2, eu tô no Python, né? Que como ele não declara qual que é o tipo, automaticamente ele assume que o tipo da minha variável ela é numérica. E mais especificamente ainda, ela é do tipo inteiro. Ah, por quê? Porque no Python a gente tem tipo inteiro, no Python só não, todas as linguagens de programação a gente tem o tipo inteiro, que só recebe números inteiros. O que são números inteiros? Que não tem casa decimal. E a gente tem variável do tipo float, por exemplo, que ela recebe números com casas decimais. Então, se eu fizer aqui, ó, A igual a 2, se eu verificar qual que é o tipo dessa minha variável, a gente tem uma função no Python que chama type. Eu coloco entre parênteses o tipo da minha variável. Espera aí que eu vou aumentar o tamanho da minha letra aqui, senão vai ficar difícil vocês visualizarem aí, né? Ok, peraí. Aí, ó. Deixa eu chegar um pouquinho pra cima isso aqui também. Não quero só. Na verdade, aqui. Tá dando pra ver? Então, eu declarei aqui. Declarei não. Eu atribuí um valor. A gente fala muito a palavra atribuir, tá? O que é atribuir o valor 2 para A? Eu joguei dentro da minha caixinha A o valor 2, tá? Então, se eu verificar aqui quanto que é A, eu dou A e Enter. Ele me fala que dentro de A eu tenho o valor 2 e é do tipo inteiro. Por quê? Porque eu não pus casa decimal aqui. Tá? Se eu fizer, por exemplo, B igual a 2.0 e der Enter, mesmo que 2.0, a gente saiba que 2.0 é a mesma coisa que 2, se eu vier aqui tipo de B, ele vai me falar que é float. Por quê? Porque eu coloquei com casa decimal. Tá? Então, eu tenho um tipo inteiro e um tipo float. Ok? Terminou de instalar aí? Você conseguiu fazer isso aqui? Ok. E se eu quiser somar duas variáveis? Ah, uma outra coisa que eu falei na aula passada também. Os nomes das variáveis, gente, tem que ser um nome que corresponde ao que eu estou colocando dentro dela. Igual aqui no que eu coloquei. Cadê o... Já passou, né? Aqui, ó. Eu coloquei private salário as camas. O que é isso? Eu vou jogar dentro dessa minha variável o quê? Eu vou jogar salário. Eu não vou jogar a idade dentro da minha variável que chama salário. Tá? Por que a gente faz assim? Porque o programador ele precisa entender o que aquele código-fonte faz. Se eu pego lá, idade é igual a R$1.500, você vai falar assim, o que quer dizer, né? Entendeu? Então, o nome da variável é sempre o que ela vai receber, tá? Aqui, como a gente está dando exemplos aleatórios, eu estou colocando A, B, tá? E uma outra coisa que a gente não pode fazer é usar as palavras reservadas do Python. O que são as palavras reservadas? Por exemplo, print é uma função. É uma palavra do Python. Eu não vou usar a palavra do Python para dar nome para minha variável. Então, eu não vou fazer assim. Eu não sei se nem esse print ele vai deixar, mas tem umas que ele deixa. Print igual a 1. Ele não deixa, tá vendo? Ele deu erro de sintaxe, tá? Porque print é uma função. Eu não posso atribuir um valor para uma função. Eu não posso chamar minha variável de print, tá? Agora, tem coisa que ele deixa. Por exemplo, não sei se foi int. Não, foi type, né? Type igual a 1. Ele deixa, tá vendo que ele deixa fazer isso? Não deveria deixar, né? Por quê? Se eu tentar agora fazer type, vou fazer type de A. O que ele vai dar? Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque type agora não é mais a minha função que verifica o tipo da minha variável. Type agora é do tipo inteiro. Ele
mudou o que a minha função type fazia, tá? Então eu não uso palavra reservada, a palavra reservada vai ficar colorida, tá? Tudo que for palavra reservada, ele muda de cor. Tá vendo que o print ficou alaranjado e o type ficou roxo? Ele muda de cor. Então não usem palavras reservadas para ser o nome da sua variável. Você vai passar para a gente todas as variáveis, o nome de cada variável fixa que tem? O nome das palavras reservadas, sim. Sim. Então, gente, o que acontece? Para eu conseguir voltar o type agora para o que ele era, eu vou fechar o meu idle e vou abrir ele de novo, tá? Que aí ele vai reiniciar e vai desfazer isso que eu fiz aqui com meu type, né? Vou voltar aqui. Então, não usem palavras reservadas do Python para dar nome para variável, tá? Se for um programa que você está escrevendo em português, não tem problema, você nunca vai fazer isso, porque todas as palavras reservadas do Python estão em inglês. Agora, se você estivesse escrevendo um programa em inglês, vocês têm que prestar atenção nisso. Uma outra coisa, no Python 2.7, ele não deixa você usar acentos para dar nome para variável. No 3.5 deixa. Mesmo deixando, não é um costume nosso programador, né? Não é uma boa prática de programação você escrever uma variável assim, salário igual 1.500. Ele não deixa, tá? Porque o meu aqui é o 2.7. No 3.5 ele deixa. Mas mesmo sendo no 3.5, a gente faz salário igual a 1.500. A gente não põe acento nas variáveis, tá? Se eu mandar ver o que tem dentro de salário, ele vai trazer para mim 1.500. Aí eu vou fazer lá a minha funçãozinha que eu ia fazer, né? A igual a 2. Pode falar. Tá frio? Peraí, eu também. Ou não sei onde é que tá. Eu já até vou levantar. Eu também tô achando, eu sou meio friorenta também. Yasmin, qual é a diferença do print para a gente só pedir para ver o segredo da variável? Nenhuma. É. O print, na verdade o print ele faz mais do que, não, se eu fizer assim, né, Yasmin, ele vai imprimir Yasmin também, nenhuma diferença, tá? Eu posso tanto usar, precisa porque é alfanumérico, tá? Eu vou explicar isso na string lá, Deu certo aí todo mundo? Aí eu ia fazer A igual a 2, B igual a 3. E agora eu vou somar A mais B. A mais B. Ele vai dar 5 aqui pra mim. Por quê? Porque dentro de A eu tenho 2, dentro de B eu tenho 3. Então A mais B vai ser 5, né? Se eu fizer assim, ó, D mais... Cadê o mais, gente? Mais F. Mais E, né? Porque ele não sabe o que é D e nem o que é E, né? Tá? Eu posso fazer outro jeito. Eu vou explicar isso mais pra frente, tá? D, se eu fizer D entre aspas mais E entre aspas, ele vai dar DE. Tá? Vou explicar isso mais pra frente. Quando a gente coloca o valor variável, eu coloquei que a variável A é igual a 1. Mas depois eu mudei mais pra baixo, eu vi outro valor variável. Aí o que vale é o de baixo. O que vale é sempre o último que você faz. Isso é uma outra coisa em Python, né? Que eu tinha explicado na aula passada também. Que o meu valor de A é quanto? A é 2, não é? Se eu quiser fazer A igual a Yasmin, entre aspas, tá, gente? Eu vou explicar, porque quando é alfanumérico tem que ser entre aspas. A igual a Yasmin. Eu vou mandar printar a agora. O que tem dentro? Yasmin. O meu valor A era uma variável do tipo inteira. Do tipo inteiro. Eu coloquei agora um outro valor dentro de A que não é inteiro mais. Se eu pegar aqui type A agora, ó.
tipo de A agora é o quê? Ele é string. str é string, tá? Ele trocou o tipo da minha variável. Isso, ó, tem gente que acha bom e tem gente que acha ruim. Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque ele deixa você fazer merda. Python foi feito assim, tem gente, né, eu não sei, foi feito eles falam pra gente grande, que não é, você tem que prestar atenção no que você está fazendo, porque ele deixa você fazer merda, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, é o que eu estava falando, que o Python, ele deixa você fazer, trocar o tipo da variável, tá? A variável era do tipo inteiro. Vamos supor, você está numa calculadora. Você fez na tela lá para o usuário digitar alguma coisa. Aí o usuário digita, você está somando o que ele digita. Você está somando lá a variável A, mas a variável B. Aí vai né? Em vez de digitar um número, ele vai lá e digita uma letra. Vai dar erro no seu programa. Porque ele vai deixar você digitar a letra. Ele não vai dar... É claro, as outras linguagens de programação não vão dar erro? Vão também. Se eu tenho no meu programa uma variável do tipo inteiro e a pessoa digitar na tela um nome de alguma coisa que não é inteiro, ele vai dar erro também. Vai dar o mesmo erro, inclusive. Tá? As duas linguagens de programação, você tem que tratar isso. Você tem que falar, se ele digitar alguma coisa diferente de número, você tem que falar com ele, olha, você só pode digitar números, porque isso é uma calculadora, tá? As duas vão dar o mesmo erro, que é o erro type mismatch, né? Que é tipos incompatíveis. Ele não deixa você somar uma letra com um número, por exemplo. No Python, eu acho que ele até deixa, quer ver, deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Se eu pegar aqui e tentar somar. A agora é do tipo string, né? Vou somar A mais B. A mais B. Não. Ele não pode concatenar string e int, tá vendo? Ele não deixa você somar. Que o B é do tipo inteiro. Exatamente, ele não deixa. Tá? Então, ele vai dar esse erro. Se você tentar somar uma palavra com um número, tá? Porque não faz sentido. Ok, aqui tem um exemplo de um pequeno programinha também, né? Eu estou jogando na minha variável salário 1.500, na minha variável aumento eu joguei 5 e eu atribuí, né? Jogar e atribuir, tá, gente? Mesma coisa. E depois eu fiz uma conta aqui, eu calculei aqui 5% sobre o meu salário e somei com o meu salário inicial. Então eu peguei salário igual a 1.500, salário igual a 1.500, depois aumento igual a 5, depois eu posso fazer usando o print ou não usando o print, tá? Tanto faz. Eu posso fazer direto também. Salário mais salário vezes aumento dividido por 100. Eu posso ou não usar os parênteses aqui também, tá? Por quê? Porque a ordem que ele executa é a ordem matemática, que primeiro ele executa parênteses, depois ele executa exponenciação e radiciação, depois ele vai executar multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Então, o que ele vai fazer primeiro aqui nessa ordem aqui? Ele não vai somar. Ele vai fazer primeiro o salário vezes o aumento, depois ele vai dividir por 100 e depois ele vai somar com o salário. Tá? Mesmo que eu não colocar parênteses. Então, salário vezes aumento, vezes é o asterisco, dividido por 100. Dividido por 100. Acabou, né? Acabou. Deu 1.575, tá? Se eu quisesse fazer numa ordem diferente, eu ia ter que colocar parênteses. Se eu quisesse primeiro fazer a soma, aqui, ó. Quisesse primeiro somar salário mais salário, para depois fazer o aumento, vezes o aumento dividido por 100, eu ia ter que colocar um parênteses para ele primeiro fazer a soma. Aí deu outro valor, tá vendo? Por quê? Porque primeiro ele executa o parênteses, depois a multiplicação e depois a divisão. Na ordem que aparece
a primeira ordem é o parênteses, radiciação e exponenciação, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Tá? Isso aqui é a mesma coisa do Excel, tá, gente? O Excel ele também faz do mesmo jeito. Então, o nome da variável, isso aqui eu já falei. Não usar... uma coisa que eu não falei é que no Python você não pode começar com número. Você tem que começar com letra ou underline é permitido também. Então, eu não posso começar uma variável assim, ó. 1A é igual a 1. Não deixa, tá? O nome da minha variável não pode começar com número. Ela tem que começar com letra ou underline. E eu não posso ter espaço no nome da minha variável. Eu não posso fazer assim, ó. Salário, se eu quiser, salário atual igual 1.500. Ele não deixa também, tá? Eu tenho que fazer o quê? Salário, underline, atual. Ou tudo junto, igual a 1.500. Aí ele deixa, tá? Se eu quiser assim, salário atual. Ou junto, né? Ou junto. Ou o que a gente costuma fazer é isso, ó, salário e coloca o A maiúsculo. Mas assim... Pra quê? Pra ver que é outra palavra, né? Maiúsculo é bom? Assim como... Não, é bom. Na verdade, das três aqui, ou eu faria essa, ou eu faria essa. Tá? Mas não seria legal colocar uma S também maiúsculo? Na verdade, o padrão é começar com minúsculo, tá? Na verdade, assim, é padrão ser tudo minúsculo. Só quando não tem jeito, ser maiúsculo. Quando não tem jeito, não. Tem jeito, né? Eu posso fazer assim, ó. Mas aqui, se eu quiser fazer sem usar o underline, o mais usual é colocar o A maiúsculo só para ficar mais fácil de ler, tá? Porque senão fica salário atual, tá? Agora, essas três... Pode falar. Outra coisa que eu acho assim, para quando você lê o programa, por mais que não precise as parênteses, porque o mais é bom colocar... Sim, facilita a leitura. Sim, exatamente. Por isso que aqui no exemplo a gente pôs com parênteses, tá, gente? Apesar de não fazer diferença, eu fazer tudo escrito desse jeito aqui ou usar parênteses, assim é mais fácil de ler do que desse jeito aqui, tá? Uma outra coisa, aqui eu coloquei as três com o mesmo valor, eu vou fazer cada uma com um valor diferente. Apesar de serem os mesmos nomes, basicamente, tá? Se eu colocar aqui 1.200, eu vou pegar essa da última aqui e vou colocar um outro valor nela, 1.300. São três variáveis diferentes. Se eu mandar imprimir aqui, ó, salário atual com underline é 1.200. Por quê? Porque foi a última vez que eu declarei ela, que eu atribuí valor para ela, foi 1.200. Então, ele substitui o valor que estava naquela minha variável aqui, salário atual de 1.500. Tá? A gente pode colocar assim, salário underline atual 02? Pode. Se você quiser criar outra, né? Se você quiser substituir... Mudar só a forma de escrever salário atual, é melhor colocar um número. Pode. Aqui, na verdade, assim... Se eu quiser, eu tenho as duas opções. Eu posso substituir o valor que já existia ou eu posso criar uma outra para não substituir. Mas na programação a gente vai ver quando eu vou precisar de criar outra, porque vamos supor que eu quero guardar o valor da antiga porque eu vou usar ele ainda. Então eu não vou substituir aquele valor. Agora, se eu não preciso mais daquele valor, é melhor eu não guardar e substituir, porque eu gasto menos memória. Tá? Porque cada nova variável que eu estou criando, ele está colocando lá na memória mais um espacinho e está enchendo a minha memória lá, tá? Dependendo do ambiente que eu estou programando, eu estou fazendo um programa para celular, eu tenho que preocupar muito com isso, que celular tem pouca memória. Agora não, eu estou fazendo um programa para usar no computador mesmo. É bom eu preocupar com memória também? Mas isso não é fundamental, tá? Igual é quando eu estou fazendo um programa para celular, tá? Porque celular, a memória é muito pequena. Então, eu não posso sair enchendo minha memória e não preocupar com isso, não. Tá? Agora, o computador, não. Eu tenho 8 GB de memória. Quanto que uma variável dessa gasta da minha memória? Quase nada.
São 4 bytes. Quanto que é 8 GB, né? Nossa Senhora. Faz as contas ao inverso aí, né? 8 GB são 1000 mega... 1024 vezes... Pois é, megabytes, ainda tem kilobyte... Ainda tem que até chegar no byte mesmo, então tem muita coisa aí, tá? Então, 8 GB é bastante memória para eu ficar preocupando. Agora, meu celular, quanto de memória que tem um celular? 8 GB, Não. Isso é o armazenamento. Isso é o HD, tá? 8 GB é o HD. Meu HD aqui do meu computador é 500 GB, tá? Agora, memória é quanto? 512. 512? Mega, tá, gente? Não é giga, não, é mega. Então, e tudo que está sendo executado aqui, eu entrei no Facebook, tá comendo a minha memória, tá? Eu entrei no Google Chrome, tá comendo a minha memória. Só de estar mostrando essa telinha aqui com todos os ícones na tela, isso aqui já come um pouco da memória também. Então, gente, celular, a memória é muito restrita, tá? Então, eu imprimi o meu salário atual, vou imprimir agora o salário atual com o A maiúsculo. Ele tem 1.300. E vou imprimir agora o salário atual, tudo junto. Tem 1.500. Tá vendo que são 3 variáveis diferentes? Porque elas têm valores diferentes. Os nomes delas, apesar de ser parecido, é outra variável. Tá? E uma outra coisa que diferencia o Python também é maiúsculo e minúsculo, tá? Nome de variável. Aqui, tá vendo que é quase igual? Eu tenho o A, só que é diferente aqui. Então, é outra variável. Então, se eu criar uma variável tudo maiúsculo e outra tudo minúsculo, são variáveis diferentes. Tá ocupando espaço na memória diferente. Então, era isso que eu tinha falado aqui. Deve começar com letra, não pode ter espaço, deve ser autoexplicativo. Pode usar acento no Python, 3, mas a gente não usa. Maiúsculo e minúsculo é diferente e não deve usar palavra reservada. Aqui são as palavras reservadas do Python. Aqui, ó, que você perguntou para mim. Então, eu tenho false, non, true, end, as, assert, break, class, continue, tem um monte, tá? A gente vai ver, algumas delas aqui a gente vai usar no nosso curso, tá? Ok. Já falei isso também, no Python a variável não é declarada. Quando o valor é atribuído a mesmo, o tipo é atribuído. Então, aqui no nosso caso, aqui, ó, meu salário é do tipo float. Por quê? Porque ela tem casa decimal. E ponto, viu, gente? A gente não pode colocar assim, ó, salário igual a 1.500,23. Olha, ele deixa. Deixa eu ver aqui. Não, vamos ver como é que ficou, né? Salário. Não. Ele fez outra coisa, tá? Isso aqui não é do tipo float, tá? Ele atribuiu aqui. Hã? Isso aqui, na verdade, não é tipo float mais, tá? Salário. Aqui, ó. Ele é uma tupla. Tá? Nós vamos ver o que é tupla, mas é mais pra frente também, tá? Então, é ponto, não é vírgula no Python. Atividades. Já atividades. Faça um programa que exibe o seu nome na tela. Esse número que eu pus aqui, gente, entre parênteses, é o número do exercício no livro, tá? Porque esses exercícios eu tô tirando do livro de introdução também. Então, esse aqui é o número do exercício no livro. 2.3 é do capítulo 2, exercício 3, tá? Até não é tanta coisa assim. Matemática, você vai ter que aprender tipo assim. Aquisível o quê? Resultado de 2 vezes. Não vai. Vai ter. E eu tenho também, no site tem também, tá? No site do livro tem as respostas dos exercícios do livro. Tem para baixar. Mas eu vou passar para vocês também. É lá no Idle, tá?
Onde vocês estão executando aí. Se tiver dúvida, gente, pode me perguntar. Eu vou até hoje escrever seu nome na tela. Como é que você vai escrever seu nome na tela? Você pode escrever só direto o nome ou dar print e escrever o nome. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui o meu idol de novo. Eu posso fazer assim, ó, print, abre parênteses, abre aspas, Yasmine e fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses. Pronto, ele vai escrever Yasmine. Ou eu posso escrever direto assim, ó, Yasmine e enter. Eu fiz a primeira variável também assim, ó, eu sabia que eu fiz, meu nome é igual a... Pode também. A Andressa fez assim, ó, meu nome igual Andressa. E depois imprimiu meu nome. Pode também. Tá? Tanto faz. Mas tanto faz. Pode ser de um outro jeito também, mas aí é para a pessoa digitar o nome dela. Nós vamos ver a funçãozinha input depois, tá? Deu certo aí o primeiro? O segundo, como é que é? Escreva um programa que exiba o resultado de 2A vezes 3B, onde A é igual a 3, B é igual a 5. Então, a gente vai fazer A igual a 3, né? B igual a 5. B igual a 5. E depois eu vou fazer essa conta. 2 vezes A vezes 3 vezes B. Tá? Aqui, apesar de não ter o vezes no meio, né, gente? Na matemática, vocês lembram, né? Que 2A é 2 vezes A, tá? Então, eu vou fazer o programinha que é 2 vezes A vezes 3 vezes B. Vezes B. Tá? Que é a mesma coisa. 2 vezes A vezes 3 vezes B. Tá? Pronto. Deu 90. Deu certo? Então, entendeu? Para entender o que é variável, como é que dá nome para variável, tipo, um pouquinho ainda, né? Nós vamos ver tipo agora, tá? Tipos de dados. Vários tipos de dados podem ser armazenados em variáveis, tá? Para o computador, a principal diferença entre os diversos tipos existentes está no tamanho em bytes ocupados por cada tipo. Para o programador, está em suas funcionalidades. Qual que é a diferença, então? Se eu crio eu posso criar tanto A igual a 2 e B igual a 2, ponto zero. O tamanho, eu falei que eu ia trazer, esqueci, né? O tamanho de A, ele é menor do que o tamanho de B, apesar deles serem o mesmo valor na vida real, tá? Só que um é do tipo integer e o outro é do tipo float. E float, ele precisa de mais espaço na memória para guardar essa variável, porque ele guarda também as casas decimais, tá? Além de guardar o número 2. Deixa eu ver se eu acho aqui. Oi? Você usou pra gente a tabelinha. Nem aí na sua apresentação. Qual? Não sei qual que você está falando. A tabelinha da memória. Da memória aqui, né? Mas aqui, por exemplo, do tipo inteiro, ele ocuparia 4, né? O float, se não me engano, são 8, tá? Então, ele ia ocupar o dobro de memória do que uma variável inteira ocupa. Então, se você estiver fazendo programa para celular, novamente, se você precisar, igual eu falei com a Ana Paula, né? Ela falou que precisa da idade, do mês e do ano. Da idade, ele precisa do ano, do mês, do dia, sei lá. Eu preciso do meu programa só do ano. Não me interessa quantos meses a pessoa tem, só me interessa a idade dela. Eu vou mandar um cartão de Natal para ela, por exemplo. Meu programa, ele me fala para quem que eu tenho que mandar o cartão de Natal, ou cartão de aniversário, quer dizer, no mês tal. Eu só preciso saber se aquela pessoa está fazendo aniversário naquele mês ou não. Eu só preciso da idade. Só preciso do ano, né? Eu não preciso do mês e do dia, tá? Então eu vou... Na verdade, no meu programa eu preciso do mês, né? Porque é o mês do aniversário dela. Mas, ok. Então, eu vou... Dependendo do programa que eu fizer...
Se eu precisar só do ano, eu vou criar inteiro. Se eu precisar do ano, do mês e do dia, eu vou criar um outro tipo de variável. Por exemplo, se eu precisar do ano e do mês, ela tem 2 anos e meio. Ela tem 2 anos e 3 meses. Tá? Então, eu vou criar de acordo com o que eu vou precisar para o meu programa. É claro que eu sempre vou criar a menor possível, tá? Se eu preciso só do dado, do valor inteiro, eu não vou criar float. Para que eu vou criar float se eu não preciso da casa decimal? Tá? Então, para o computador, não me interessa se ela é inteira ou se ela é float. Interessa quanto que eu vou guardar na minha memória. Agora, para o programador, não. Eu não vou criar uma variável também para armazenar a idade. Eu não vou criar uma variável do tipo que cabe letra. Eu só quero número, não quero letra. Então, eu vou criar uma variável do tipo inteiro ou do tipo float, tá? Quais são os meus tipos de variáveis, então? As principais aqui que a gente usa mais, numérica, lógica e alfanumérica. A numérica, qualquer tipo de número, né? Inteiro, float, a gente tem um tipo double também, que é um float, só que é um float que cabe números maiores, tá? A variável do tipo lógica, ela é true ou false, que é a variável do tipo boolean. Boolean escreve assim, ó. Vou escrever boolean aqui mesmo, mas eu não vou dar enter, não. Boolean. É true ou false, ela só aceita, se eu criar aqui, ó, A igual a true, T maiúsculo, tá? A igual a true. Se eu colocar aqui type, olha lá, ó, bool, que é de boolean. Isso, gente, quando que eu vou criar uma variável do tipo true ou false, né? Do tipo boolean, quer dizer. Quando eu quero saber, por exemplo, a máquina está ligada ou desligada. Só tem 2 possibilidades. Ou ela está ligada ou ela está desligada. Então, ela vai ser do tipo booleana. Tá? Por exemplo, o que mais? O aluno está ativo ou inativo? Ela é do tipo booleana. Eu só tenho 2 opções. Tá? Tá morto ou tá vivo? Só tem 2 opções. Só quando passa 2 opções. Uma Tá? opção não é lógica, seria... Aí não. Aí não é na verdade não tem a opção só true, né? Sempre ela pode ser ou true ou false, tá? Agora, quando que eu vou criar outro tipo de variável? Igual assim, eu quero salário. Salário não é true ou false, salário é um número, então vai ser inteiro ou float, tá? Eu quero colocar meu nome dentro. Meu nome também não é true ou false, então vai ser outro tipo, tá? Sempre que eu precisar de alguma coisa que é só 0 ou 1, true ou false, vai ser do tipo booleano. E alfanumérica, que é a minha variável que cabe qualquer coisa nela, né? Qualquer coisa também não, né? Ela não cabe, por exemplo, imagem, tá? Ela cabe qualquer coisa que eu tenho no meu teclado aqui, tá? Número, letra, acento, barra, asterisco, qualquer caractere eu posso colocar dentro dessa variável, que é do tipo string. Então, ó, uma variável do tipo string, ela não tem que ser só letra. Então, se eu quiser assim, ó, A igual 1, que variável, qual que é o tipo dessa variável? Não é inteiro mais, porque eu coloquei entre aspas. Tudo que eu coloco entre aspas vai ser do tipo string. Então, se eu pegar agora type de A, olha lá, ó, ela é do tipo string, porque eu coloquei entre aspas. Tá? E por que eu tenho que pôr aspas no string, gente? Porque se eu quiser escrever uma frase, por exemplo, né? Se eu quiser fazer assim, A igual aula de Python. Como é que ele sabe onde que começa e onde que termina se eu tenho um espaço aqui no meio? Aspas. Eu comecei aqui, eu terminei aqui. Tá? E dou enter. Então, a aula de Python. Toda vez que eu quiser uma variável do tipo alfanumérico, sei lá, vai ser string. Ok? Eu posso colocar aqui também, ó,
juntar, né? Yasmine, 35, e colocar, por exemplo, Rua, Monte Santo, vírgula, 568, tracinho, Carlos Prates. Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, gente. Posso colocar tralha, isso aqui, ó, colocar vários caracteres aqui. Dou Enter, olha lá. Ele imprime tudo que eu coloquei entre aspas. E se eu quiser colocar uma aspa? Eu posso? Posso, só que o que acontece? Se eu colocar assim, ó, igual, vou copiar isso tudo aqui. Não precisa disso tudo, não. Vou colocar até aqui assim, só, tá bom. E eu quero colocar, não, vamos pegar melhor. Joana Dark. O Joana Dark, eu não tenho um apóstrofo aqui, ó, no meio. Ele vai deixar Joana Dark. Agora, se a minha... Oi? Se for no final. Pode também, não tem problema não. Aqui, ó, vou pegar a Joana Dark aqui de novo. Ops. Igual a Joana Dark. Vou colocar uma outra aqui, ó. Olha lá, ó. Posso pôr no final também. O que eu não posso fazer é o seguinte. Eu não posso colocar aqui no meio uma aspa dupla. Por quê? Porque ele vai achar que eu terminei ela aqui, ó. Tá vendo que esse final aqui ficou preto? Por quê? Se eu comecei com aspa dupla e terminei com aspa dupla, ele acha que aqui eu tô terminando, ó. Por isso que no Python... Eu gosto muito disso no Python, que é a aspa simples. Eu posso colocar aspa simples aqui no meio, ou eu posso fazer o contrário. Ó. Eu posso colocar aspa simples no começo e aspa simples no final, e no meio eu colocar uma aspa dupla. E aí, ó, o que ele vai imprimir? No meio ele imprimiu aspa dupla. Então, só não pode ser a mesma. Se eu comecei com essa, eu termino com essa. E no meio eu vou colocar a outra. Se eu comecei com simples, no meio eu vou colocar a dupla. Eu posso fazer de outro jeito no Python? Posso também, tá? Quer colocar 3. Eu posso pegar assim, ó. Ele vai... Posso pegar assim e colocar... Eu acho que é aqui. Eu coloco 2, 3. Não. Eu não sei como é que escapa. Na verdade, eu acho que é com... Aqui, ó. Barra, aspa dupla... E aspa dupla, isso, é barra. Olha lá. Eu coloquei dupla no começo, dupla no final e dupla no meio. Só que a barra é para ele ignorar que isso aqui é uma... Eu não estou fechando a minha string aqui, tá? Eu quero imprimir a aspa dupla e não fechar a minha string. E aí ele entende que isso aqui é para ele imprimir exatamente esse valor, tá? Mas, gente, não precisa se preocupar com esse tanto de tipos de aspas que você pode pôr. Pode ser que você precise, tá? Só estou mostrando que existem várias formas de você fazer isso no Python. O que importa é que a string tem que estar entre aspas, seja ela dupla ou seja ela simples, tá? Tipos de dados. Então, numérico lá. Numérico não aceita só número positivo não, tá? Número negativo também e 0 também. E o float? Se eu quiser número negativo no float, é a mesma coisa, eu tenho que pôr ponto, tá? E se eu quiser o 0 sendo float, eu tenho que pôr 0.0 para ele ser float. Senão ele vai ser inteiro, tá? E a lógica que é true ou false. Então, resultado igual a true, aprovado igual a false, tá vendo? Então, eu tenho variáveis se eu perguntar, o aluno foi aprovado? Se tiver dentro igual a true, ele vai imprimir true. Se tiver igual a false, ele vai imprimir false, tá? Nós vamos ver como é que usa cada um desses tipos. Só estou explicando que existem e como é que eu faço aqui comparações entre os meus tipos, entre as minhas variáveis. Então, por exemplo, se eu colocar aqui A igual a 2, B igual a 3. Se eu quiser fazer A maior do que B... Estou perguntando para ele, A é maior do que B? O que ele vai falar comigo? False. Por quê? Porque B é 3. Tá? Se eu perguntar A é igual a B, eu tenho que pôr 2 iguais, tá, gente? Porque 1 igual
é para eu jogar o valor dentro da variável. 2 iguais é para eu perguntar se é igual a outro, tá? Então, eu tenho lá A maior do que B, A diferente de... Ele deu false? Igual, perguntou você. Ah, desculpa. Falei, uai, como assim? A não é igual a B. É exatamente, se eu colocar A diferente de B, que diferente é... Ops. Diferente é com uma exclamação, tá? A diferente de B, aí sim, vai dar igual a true. E se eu perguntar se A maior, A menor do que B, A menor do que B vai dar true, e A menor ou igual a B vai dar o quê? O que vocês acham? Hã? True. True? Quem mais? True? 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 Todo mundo true? Não sei te dizer. Vai dar true. Por que vai dar true? Porque é menor ou igual. Uma das duas condições, se for atendida, já vai dar true. Tá? Nós vamos ver a tabela verdade também, que vou fazer V é igual a que, com AND e com OR. Vou falar de AND e OR depois também, tá? Ok? Certo até agora? Dúvida aqui na tabela? Maior que, vou passar, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, diferente, igual, tá? Ele deu alguns exemplos aqui. Na prática, assim, um probleminha, eu quero saber se o resultado é igual a... Eu faço essa comparação, exatamente. Se você quiser que apareça para o usuário, aí você manda imprimir, que aí vai aparecer uma mensagem para ele. Se você não quiser que apareça, se você estiver só fazendo uma comparação dentro do seu programa, você não precisa mandar imprimir. Você só faz assim, se for menor do que tanto, faça isso. Se não, faça aquilo. Nós vamos ver o if também, tá? Aí você não precisa mandar imprimir. Mas se você quiser que apareça na tela, você manda imprimir para ele. Atividades. Adoro atividades. Que aí vocês vão pôr em prática o que a gente está fazendo aqui. Vocês vão fazer no IDLE também, tá? Considere A igual a 4, B igual a 10, C igual a 5.0, D igual a 1 e F igual a 5. E nós vamos fazer todas essas perguntas aqui e vamos ver se vai dar true ou false, tá? Pode fazer aí os valores dessas variáveis e depois faz as perguntas. False, né? A menor do que B. B é 10, vai dar true. D maior do que B. D é 1 e B é 10. Não, vai dar false. C é diferente de F. C. Eu nem sei quem que é C. C e F. Ah, diferente. Tá vendo que um é 5.0 e o outro é 5? Tá? A igual a B. False também. C é menor do que D. C é 5, D 1. Deu false? Por quê? Porque esse aqui ele está considerando, gente, o valor... Não, foi mal. Foi mal, eu já ia falar outra coisa, mas eu queria o contrário. Eu queria que ele comparasse, por exemplo, C e F. Ele compara? Ah, tá. C é diferente de F. Mas ele comparou maior ou igual também. C menor do que D, B maior do que A, cadê B maior do que A? B 10 e A 4 vai dar true. C maior ou igual a F, C maior ou igual a F, ele deu? Exatamente isso que eu ia falar agora. O C, na verdade não, peraí, eu quero fazer uma outra, eu quero ver, pois é, vamos ver o que ele vai dar. Vou pegar C igual a 5.0 e F igual a 5, né? Vou pegar só maior, tá? C maior do que F. Deu false. Então ele compara o número e não o espaço que ele ocupa na memória, tá? Era só para fazer um teste para ver o que ele estava comparando ali. Se era o conteúdo da variável ou se é o espaço que essa variável ocupa na memória. Porque como C é float, C ocupa um espaço maior, né? Só que o conteúdo das duas, para ele, mesmo uma sendo float e a outra sendo inteiro, as duas são do mesmo tamanho, tá? No conteúdo e não no espaço de memória.
C menor ou igual a C? Ele vai dar true, né? Porque ele é menor ou igual. Se fosse só menor, aí ele daria false. Porque como é que uma coisa é menor do que a própria coisa? Não tem sentido, né? E C menor ou igual a F. C é quanto? C, peraí que eu não estou no lugar certo. C é 5, menor ou igual a F. Ele deu true também, né? Porque elas vão ser iguais. Certo? Ok. Operadores lógicos. Not, and e or. O que é isso? Quando que eu uso operadores lógicos, né? Eu quero fazer comparações entre duas. Quer ver, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui, né? Aqui, ó. Eu quero pegar A igual a 2, B igual a 3. Aí eu vou pegar aqui, ó. O not vai ser só para quando é booleano, tá? Então eu pego assim, C igual a true. Se eu colocar not C, ele vai dar o que? False. Porque o que não é true é false. Então, não true é igual a false. E se eu fizer o contrário, né? Se eu fizer D igual a false, not D vai dar o que? True. É uma coisa de programador, tá? Isso aqui. Porque aqui não faz muito sentido, não. Mas, na verdade, quando que a gente usa isso? Por exemplo, eu quero saber se o copo está vazio ou cheio. Aí eu pergunto, se não está vazio, eu posso fazer essa pergunta. Ou eu posso perguntar, está cheio? Eu posso perguntar das duas maneiras, entendeu? O se não está vazio seria isso. Não vazio igual a cheio. Eu posso perguntar também, vazio? Eu posso fazer das duas formas, tá? Às vezes fica uma coisa parecendo que é mais fácil perguntar se ele está vazio do que perguntar se ele não está cheio, né? Mas a gente usa na programação, usar o not, o operador not também, tá? O and e o or, aí eu vou agrupar duas condições, tá vendo aqui, ó? True, and, false, false ou true. Então, quando que eu uso isso? Se eu perguntar assim, A igual, né? Igual a B, and B igual a C, por exemplo. O que ele vai me dar? Me deu false. Por quê? O and, as duas condições aqui tem que dar true para isso aqui, para ele passar, né? Então aqui, ó, A igual a B, A é 2, B é 3, ou seja, já deu false. Ele nem precisa de verificar essa daqui. Porque se essa aqui já deu false e eu estou usando o and, não importa se aqui vai dar true ou false. Sempre vai me dar false a minha resposta. Tá? B igual a C. C aqui. C é true. E B é 3, as duas deram false. Tá? Mas mesmo se eu fizesse aqui, ó, B é 3, eu vou fazer C igual a 3 também. C igual a 3. Então, se eu perguntar B igual a C, sim, deu true. Agora, se eu juntar isso aqui, ó, vai dar false. Por quê? Mesmo essa daqui sendo verdadeira, essa daqui deu false. Ou seja, essa daqui é falsa e essa daqui é verdadeira. Então, se eu quiser falar assim, olha, eu só vou à festa se não tiver chovendo e se eu tiver dinheiro. Eu estou juntando duas condições. Então, só se as duas for verdade é que eu vou à festa, correto? Então, se eu tiver dinheiro, mas estiver chovendo, eu vou à festa? Não. Tá? É a mesma coisa. Então, eu estou falando com I. Agora, se eu falar com O, se eu tiver dinheiro ou se não estiver chovendo, eu vou à festa. Então, eu tenho dinheiro, eu vou à festa? Vou, não importa se está chovendo ou não. Eu tenho dinheiro. Então, o ou, tanto faz se a outra é verdadeira ou falsa. Se uma das duas deu verdadeiro, ele já vai dar verdadeiro para mim, a minha resposta, tá? Então, aqui é a tabela verdade, tá aqui, ó.
Se A igual a verdadeiro e B igual a verdadeiro, então A e B vai ser verdade. Porque eu tenho que estar as duas com verdade para o AND da verdade. A igual a verdadeiro e B igual a falso, A e B vai dar falso, porque não importa se essa é verdadeiro, uma das duas é falso, com o operador AND ele vai ser falso. Então, as duas sendo falso vai ser falso, uma sendo falso vai ser falso. Deu para entender isso aqui ou está complicado? É um pouquinho complicado. Na verdade, é mais simples quando você usa do que olhando a tabela, tá? Agora o ou já é totalmente o contrário. Tá vendo que deu só o primeiro que deu verdadeiro, o resto tudo deu falso? Por quê? Porque quando eu uso o AND, os dois têm que ser verdade para dar verdadeiro. Todas as outras opções, eu tenho um dos dois lados, ou nos dois lados eu tenho F, então aqui vai dar falso em todos. O ou já é o contrário. Se uma das duas for verdadeiro, aqui for verdade, ou aqui, vai dar verdade em todas. Só se as duas forem falso, é que eu tenho falso com ou. Assim, se eu tiver dinheiro ou não estiver chovendo, eu vou à festa. Não importa se uma das duas for verdade, ou se as duas forem verdade, eu vou de qualquer jeito. E o not é só para fazer o contrário, né? Not A, tá? O A é verdade, então not verdade é falso. Not verdade é falso, not falso é verdade, not falso é verdade. Ele só troca o valor. Se uma é verdade, a outra vai ser falsa. Se ela é falsa, ela vai ser verdade. O not é só para trocar o valor, tá? Nós vamos usar também aí, atividades. Calcule o resultado da expressão A maior do que B, AND C ou D, usando a tabela. Tá vendo aqui que eu tenho o AND e eu tenho o OR, né? Agora eu estou juntando tudo. Estou juntando o AND com o OR. Então, gente, vocês podem fazer no idle, se vocês quiserem colocar A igual a 1, B igual a 2, C igual a true, D igual a false, e depois escrever essa função aqui, essa expressão, foi mal, escrever essa expressão e ver qual que é o resultado que dá, tá? Agora, eu vou escrever essa expressão, cadê o mouse? É aqui, ó, A maior do que B, AND C ou D. Então, é A maior do que B, AND C ou D. E dá Enter, para ver o que ele vai me falar. Mas qual que é a lógica disso? Qual é o sentido de Na verdade, C ou D? C é o quê? É true. E D é o quê? É falso. C ou D vai dar o quê? Se A é... Pode falar. Se A é maior que B. Não, eu tô perguntando só esse, ó. C ou D vai dar o quê? Ou falso ou true. Ou vai dar o quê? True. Por que vai dar true? Porque C é true e D false. E eu tô usando o OR, né? Or É. Mas ele poderia usar a opção dos dois, não. Porque ou, se for verdade, ou... Se for ver. Pois é, mas o resultado disso, ele tá perguntando true. É estranho, né? True ou false? É estranho perguntar true ou false. Verdade ou... É como se você estivesse em português falando assim, verdadeiro ou falso? Você falou assim, ué, sei lá, velho, verdadeiro ou falso pode ser qualquer um dos dois, né? Só que, gente, quando eu junto numa expressão, na programação, quando eu pergunto, é a mesma coisa que eu estiver perguntando essa daqui, ó. É a mesma coisa disso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui e colocar ou agora, ele está pegando uma expressão, eu vou ter que pôr os valores de novo, né? Vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e D igual a 4. Igual a 4. Aí eu vou pegar essa expressão aqui, ó. A igual a B, só que eu vou pôr ou. E eu vou pôr aqui A igual a B, D maior do que C. O que vai dar para vocês isso aqui? True ou falso? Vai dar falso, porque A não é igual a B. A não é igual a B, aqui vai dar falso, né? E essa daqui, vai dar o quê? D é maior do
Vai dar true. Então, o que vai ser a minha resposta? True. True. É a mesma coisa que eu estou perguntando lá em cima, tá? Porque essa primeira deu falso, mas a segunda deu true. Como eu estou usando OR, o resultado vai ser true. Se eu estivesse usando AND, os dois lados tinham que ser verdade. Então, eu estou perguntando aqui, falso ou verdadeiro? Porque a resposta disso é falso. E a resposta disso é verdadeiro. Aí ele pergunta, falso ou verdadeiro? Vai dar verdadeiro, porque no ou, tanto faz a resposta do outro. Se uma deu verdade, vai dar verdade. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. A maior que B. Não, onde que eu... Era aqui mesmo. A maior que B, AND, C ou D. C ou D, C é true e D é falso, não interessa qual que é o valor de D. Se o C já é true, essa condição minha aqui toda vai dar true. O jeito mais fácil de pensar, eu acho que é assim, toda vez que for OR, só vai ser falso se tiver Os dois falsos, exatamente. No AND só vai ser verdadeiro se as duas forem estiverem verdadeiras. Exatamente. Fica mais fácil de pensar. O que eu tô achando que elas estão é como se eu estivesse perguntando em português verdadeiro ou falso. Não faz sentido eu fazer essa pergunta, né? Verdadeiro ou falso? O que quer dizer verdadeiro ou falso? Eu tô fazendo uma pergunta, verdadeiro ou falso? Interrogação. Fica meio assim, verdadeiro ou falso o quê? Né? Mas na verdade, é como se eu tivesse eu tenho de um lado uma verdade, eu tenho do outro lado um falso. No meio eu tenho um ou. O ou, vocês têm que só saber assim, o ou, se uma dos dois for verdade, vai ser verdade a minha resposta. Então, esse aqui é verdade, esse aqui é falso, no meio eu tenho um ou. Então, a minha resposta dessa pergunta aqui é verdade. Aí eu vou juntar uma verdade com uma outra coisa aqui, ó. A maior do que B. A é quanto? A é 1 e B é 2. A maior do que B vai dar o quê? Vai dar falso. Não vai dar falso? E do outro lado aqui deu true, não deu true? Falso e true é o quê? É falso. Então, isso tudo aqui pra mim deu falso. Aqui deu true e aqui deu falso. Como é um AND que eu tenho no meio desse lado e desse lado, eu vou dar falso. Deu para entender o que aconteceu aqui? É que eu não tinha entendido o que você queria. Eu entendi. O C ou D fica assim, C ou D. Você quer que volte C ou que volte D? Entendi. Fica estranho, a primeira vez que você lê mesmo fica uma coisa estranha, mas usando letras assim é mais difícil de entender. Quando você vai fazer no seu programa mesmo, é mais fácil do que usando esse monte de letra. Tá? E perguntando coisas aleatórias assim. Mas aí é só jogar os valores dentro de cada variável, joga 10 no A, 3 no B, falso no C, falso no D, e depois escreve essa expressão e dá Enter e vê o que ele vai te dar. Vou fazer a segunda, então. Isso aqui pode ir. A igual a 10. B igual a 1. C igual a true. True sempre com T maiúsculo. True. E D igual a... true não, gente. C era igual a false. C igual a false. Eu tô fazendo tudo errado, né? Nossa Senhora. B igual a 3. Pois é. B igual a 3. Eu tô fazendo tudo errado. E C igual a false e D igual a false. Igual false, D igual a false. Agora eu vou fazer a expressão, que é essa. A maior do que B e C menor, e C ou D. Ela tá aqui em cima. A maior do que B e C ou D. O que ele me deu? False. Por que ele me deu false? Um dos dois lados aqui deu false. Esse aqui já deu false. Então, como eu estou usando AND,
Não importa o que vai me dar desse lado aqui. Se você não quiser fazer o C ou o D, não importa. Aliás, desculpa, gente. Desculpa, eu tô usando a primeira de novo. A é 10, B é 3. Então, esse lado aqui deu true, né? Porque A é 10 e C é 3. 10 é maior do que 3. Então, esse lado deu true. Como eu estou usando AND, eu tenho que verificar o outro lado. Só se aqui der true é que a minha expressão inteira vai dar true. Porque aqui já deu true, então vamos ver o outro lado. C ou D. C é o quê? Falso. D também é falso. Falso ou falso só tem jeito de dar falso. Então, se aqui deu true e aqui deu falso, eu estou usando o AND, vai dar falso de novo. Vocês estão com umas caras assim, meu Deus. Meu Deus. Que coisa do demônio. Fala. Eu acho mais fácil, talvez, se colocar parênteses. Parênteses? Pode ser aqui, né? Mais parênteses. Aqui, ó. Sim. Do outro lado também. Do outro lado pode também, sim. Pronto. Porque aí ele vai fazer esse, depois ele vai fazer esse, depois ele vai fazer qual? Tudo, né? Que ele vai fazer um parênteses grandão aqui, ó. Não sei se fica mais fácil com parênteses grandão ou mais difícil. Aqui, ó. É desnecessário, né? Pois é, ele faz o primeiro lado, faz o segundo lado e depois compara tudo. Fica mais fácil mesmo. Vou até colocar no meu slide aqui. Ai, é porque no livro não tava... No livro não tava não, tá? Mas fica mais didático mesmo. A maior do que B. Eu vou até pôr tudo mesmo. Não, vou não. Depois eu mudo isso. A maior que B, C ou D. Pronto. Fica mais fácil de entender mesmo. E o último aqui. O último aqui. Vamos voltar para aqui. Vou voltar. É porque no meu aqui não tinha voltado, não. Peraí. Pronto. E o último aqui é o quê? Aqui, ó, 5 e 1. A é 5, B é 1, esse lado aqui vai dar o quê? True, exatamente. Vamos ver o outro lado agora. C é true, D é true. Vai dar o que aqui? True ou true, só pode ser true, né? Se aqui deu true e aqui deu true também, qual que é a resposta? True. True e true é true. Ok? E a última variável aí é a variável string. Ela armazena cadeias de caracteres como nomes e textos em geral. Chamamos uma cadeia de caracteres uma sequência de símbolos como letras, números, sinais de pontuação, etc. Exemplo, frase igual, João e Maria comem pão. Isso aqui é uma variável do tipo string. Se eu colocar assim, ó, eu não posso, tá? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, frase igual, eu vou botar sem aspas primeiro, sem pontuação, sem acentuação primeiro. João e Maria comem pão. Sintaxe inválida. Por quê? Porque eu tenho que colocar aspas, tá? Ele não sabe o que quer dizer isso se eu não colocar aspas. Vou colocar agora aspas. Se eu colocar o acento, João e Maria, vamos ver o que ele vai dar primeiro. Ele corrigiu o primeiro acento. Eu achei que ele ia reclamar aqui primeiro do acento, mas a primeira coisa que ele confere é a sintaxe, tá? Então, independente se eu puser acento ou não, ele vai primeiro validar a sintaxe para depois validar aqui na verdade, porque a gente tem que colocar para caracteres especiais, a gente tem que colocar uma codificação. Depois eu vou mostrar para vocês, por exemplo, pode falar. String quando você coloca entre aspas, eu acho. Não, string sim. Frase, se eu colocar aqui frase igual, vou colocar mesmo aqui, né? João e Maria comem pão. Vou colocar um tio aqui também, pão, and, e vou mandar imprimir a frase.
O problema é esse, ó. Tá? Na hora de imprimir, se eu não tiver no Windows, a gente usa aí no Idle aí, a gente usa aquele dia com o Igor, lembra que estava imprimindo errado? Que eu falei, não gostei desse negócio imprimindo desse jeito não, porque ele estava usando o Coding TF8. Se você usar o Coding, esse CP1252 aqui, ele vai imprimir corretamente. Isso aqui nós vamos ver quando a gente for fazer o programa externo e mandar executar só. Aí ele vai imprimir corretamente usando isso aqui. Mas pro Python 3.5? No Idle eu acho que você vai ter que usar isso aqui também, porque é o Windows, aí não tem a ver com a versão do Python, tem a ver com em qual sistema operacional que você tá? No Windows a gente vai usar esse, não tem ninguém usando Linux. No Mac eu não testei, tá? Depois a gente vê como... Você vai testar? Eu vou colocar aqui, ó, vou fazer um arquivinho, file, new file, e vou colocar o João e Maria comem pão aqui, frase igual. O seu tá com o coding lá em cima já? Eu vou fazer aqui, ó, frase e vou mandar imprimir. Print frase. Não, Ops. Frase. O seu é o 3.5? Ele já deu certo? Print frase. E vou mandar salvar esse arquivo. Isso aqui depois eu ensino o que é, tá, gente? Área de trabalho, salvar por cima desse aqui mesmo, salvar. O seu tá aqui. Não, a Ana veio. Tá vendo que ele já mandou colocar, ó, code? Eu não vou colocar. Depois eu ponho. Vou até copiar já de uma vez. Não vou colocar. Salvei sem colocar, tá? E vou mandar da F5 aqui para ele executar. Ele imprimiu mesmo sem também. Ué, no do... Lembra que o do Igor tinha dado errado, sem isso aqui? Deixa eu ver se ele não colocou. Tá? Mas, teoricamente, eu tinha testado antes, ele tinha dado erro. Teoricamente, eu tenho que colocar isso. Se eu colocar o outro, que é o do Linux aqui, esse aqui, esse code no TF8 aqui, vou colocar no meu arquivo aqui, teste.py. Ctrl V, salva e vou dar F5 de novo. Olha lá, ó, ele deu errado, tá vendo? Com o code no TF8 não funciona no Windows, mas no Linux sim. Agora com o code em 12 não sei das quantas, que é o do Windows, esse aqui, ele vai imprimir corretamente. E sem o coding, pelo jeito, também ele imprimiu. Eu vou tirar o code, vou salvar. Porque parece que ele já está considerando, mesmo... Na hora que você colocou OK, ele foi... Mas da outra vez eu não tinha colocado OK, eu só tinha dado um fechar, tá? Mas ele já está fazendo automaticamente para mim, é por isso. F5, ele imprime certinho, tá? Se tiver imprimindo errado, ponha, tá? Mas põe no topo, né? Põe no topo, tá? Desse jeitinho aqui. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Você tem que sempre abrir um arquivo. Quando eu quero executar mais de uma linha de código, vai ser num outro arquivo, tá? Eu acho que eu não comecei a gravar, não. Comecei. Deixa eu só ver aqui, alfanumérico, opção com string, operação, tem muita coisa aqui ainda. Vou passar mais chatice, toda vez que eu começo eu tenho que fazer de novo. Vou ocultar modo de exibição, ele está com padrão aquele modo de exibição lá. Uma variável alfanumérica, gente, ele guarda dessa maneira aqui. Ele guarda cada letrinha que a gente coloca em uma posição. Eu vou explicar o que é isso. Mais pra frente a gente vai ver listas, tá? Não precisa saber o que é uma lista ainda, mas ele guarda cada letrinha numa posição dentro de uma lista.
ocupada aqui, cada uma vai ter um índice. Então, na posição 1, eu tenho J. Na posição 0, porque o Python começa do 0, tá? Na posição 0 eu tenho J, na posição 1 eu tenho O, na posição 2 eu tenho A com til. Então, podemos imaginar uma string como uma sequência de blocos, ou seja, uma lista, que a gente vai ver mais tarde o que é, onde cada letra, número ou espaço em branco ocupa uma posição. Então, se eu quiser imprimir a frase inteira, ele vai imprimir para mim, João e Maria comem pão. Se eu quiser mandar dar um print em frase com colchete e 5, quem que está na posição 5? É a letra E. Então, ó, vou mandar fazer aqui, ó. Vou voltar a minha frase aqui, deixa eu ver o que eu tenho dentro da minha frase. Ops. Enter. Eu tenho isso aqui, ó. Eu vou tirar o acento só para ele ficar bonitinho, para a gente enxergar o que está imprimindo, tá? Frase igual. Aqui eu tô no... Vou abrir meu idle de novo aqui. Frase igual. Deixa eu ver aqui se ele vai imprimir certo. Frase. Não. Então, eu vou tirar o meu acento. João. E vou mandar imprimir. João e Maria comem pão. Agora, se eu quiser imprimir uma parte desse texto, eu posso imprimir, por exemplo, eu quero imprimir só o E. Frase. Entre colchetes, eu vou pôr a posição que eu quero. Ele imprimiu só a letra E. Por quê? Porque o Python, ele usa dessa maneira. Tudo que é uma string, toda vez que eu crio uma variável do tipo string, ele cria uma lista. A gente vai ver o que é uma lista. E cada letrinha que eu tenho aqui, ou cada espaço, ou cada número, ocupa uma posição dentro dessa lista. Tá? Ele começa do 0, que é o que eu falei. Então, eu tenho até a 21. Como eu mandei imprimir só o 5, ele imprimiu essa daqui. Quando você vai imprimir mais? Posso imprimir mais. Como é que eu imprimo mais? Como é que eu imprimo mais? Eu acho que isso aqui a gente vai ver só em listas. Deixa eu ver se é só em listas, tá? Mas é fatiamento que chama isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui como é que imprime mais. Eu faria assim, ó. Tipo no Excel, quando eu quero... Coloco 0, 2 pontos, 6. Ele imprime sempre um a menos, tá? Aqui, eu tenho que colocar até onde eu quero menos 1. Ele faz menos 1. Então, é do 0 até o 6. Eu vou imprimir o João e o espaço também. Se eu quiser o 4, ó, se eu fizer frase 4, ele imprime o espaço em branco, porque... vocês não vão ver nada, né? 4. Olha lá, ele imprime um espaço em branco. Tá? Porque dentro do 4 eu tenho um espaço em branco. Tá? Isso aqui é fatiamento de listas, mas a gente vai ver mais pra frente isso aqui. Igual no Excel, né? Que a gente faz a soma. Aí a gente coloca da célula tal até a célula tal, a gente põe 2 pontos. E reparem que é colchete, tá, gente? Não é parênteses. Parênteses a gente usa para função, que também a gente vai ver o que é função, como é que usa, como é que cria. Mais tarde. Ainda tem muita coisa antes de chegar em função. Deu certo? Deu para entender o que ele faz dentro do Python? Ele cria uma lista, põe uma letrinha em cada posição e eu consigo pegar partes dessa lista e imprimir só partes. Tá? Uma coisa muito usada também em string é concatenação. O que é concatenar? É juntar. Tá? A gente chama de concatenar, já é bem, para nós, é bem familiar a palavra. Para nós, eu falo para nós programadores, tá, gente? É bem familiar a palavra concatenar. É juntar. Eu quero juntar, por exemplo, eu coloco aqui, ó, uma variável, eu coloco nome igual Yasmine.
sobrenome igual Gomes. E aí eu quero juntar minhas duas variáveis. Espera aí que eu vou... Eu quero não é isso, não. Eu quero isso aqui. Aí eu quero juntar as duas. Como que eu faço? Eu faço nome mais sobrenome. Vai ficar tudo junto. Tá vendo que não tem nem um espacinho aqui no meio? Por quê? Porque eu não mandei pôr espaço. No computador, se você não manda, ele não põe. Ou eu coloco um espaço aqui. Ops, eu tenho que fazer de novo, né? Ou eu coloco um espaço no final de Yasmine e faço de novo nome mais sobrenome. Ou eu coloco um espaço aqui no começo de Gomes, ou eu crio uma variável, espaço, ou... Não, tem tanta opção. Coloca entre aspas espaço. Eu posso criar assim, eu posso criar uma variável, espaço, igual... Ops. E aí eu faço, só que agora eu tenho que mudar meu nome, né? Eu vou voltar o nome para sem o espaço. Aí eu faço nome mais, cadê o mais? Espaço mais sobrenome, pronto. Ou então eu posso fazer assim também, ó, nome mais espaço mais sobrenome. O espaço você coloca entre aspas. Entre aspas, porque ele é considerado string também, tá? Tudo que não é número, deixa eu ver, tudo que não é número, true ou false, é string, né? Oi. Eu fiz um teste aqui e não tem tipo char, digamos. Char, Não tem. não, só string, Só string. só string. Char é caractere, tá? Em outras linguagens de programação a gente tem o tipo char. O char ele é um pouco menor do que a string, é isso? Em outras linguagens de programação? É só uma Tá. letra. É só uma letra, né? Só uma letra. Ocupa menos espaço, né? Aqui não tem char, então toda vez que você precisar usar um char, vou usar String. Em VB6 também não tem char. VB.NET eu não sei se eu tenho char. Tem char? Você Não mexi. não mexe não, né? Agora, no banco de dados, gente, a gente tem, né, char, varchar, text, que aí já é uma variável do tamanho um pouco maior, mas aí já é outra coisa. Quando a gente chegar lá na parte de salvar, não sei se a gente vai entrar em banco de dados não, mas lá a gente tem outros tipos de tamanho de string, tá? Deu para entender aqui o que é concatenar, então? Deu? Sim. Tá? Eu vou concatenar strings. Vocês viram que eu tentei concatenar string inteiro, ele não deixou, né? Tá? Eu tentei somar. Isso aqui, eu tô somando, né? Mas aqui a soma aqui não é a mesma soma de somar dois números. Aqui ele só tá juntando as coisas. Aqui, ó, eu dei um exemplo, S igual a ABC, e depois eu juntei S mais C. Também é a mesma coisa, aqui é S igual. Tanto faz, né? Aspa simples ou dupla, ABC. Depois eu dei print S mais C, entre aspas. Porque o C aqui é uma string. Olha lá. Ficou A, B, C, C. Ah, só estou juntando as coisas. Ok. Então, é isso. Dúvidas? Não vai ter mais exercícios agora. Na próxima aula vai ter, mas por hoje é só. Desculpa os erros, desculpa não ter salvado, né? O computador não funcionar. Na próxima aula acho que tudo vai dar certo.